Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para fazer um outro vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte mais prática da microbiologia dos alimentos. Nessa disciplina, a parte prática também é muito importante para que a gente consiga entender e desenvolver esses processos da melhor maneira possível quando vocês estiverem atuando no mercado de trabalho. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que são importantes a gente ter em mente quando a gente vai trabalhar num laboratório de microbiologia de alimentos. O comportamento que a gente deve ter quando a gente está no laboratório de microbiologia e algumas das suas vidrarias e particularidades são um pouco diferente do que a gente encontra em outros laboratórios, como os laboratórios de bromatologia, de dietética, de análises físico-químicas. Então, acho que é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. E aí, para ter esse conhecimento, eu trouxe uma apresentaçãozinha para vocês. Então, vamos lá. Uma coisa que é super importante e particular do laboratório de microbiologia dos alimentos é que para a gente detectar um micro-organismo específico ou um grupo de micro-organismos específicos, a gente precisa garantir que todo o material que a gente utilize durante essa análise, ele seja limpo e estéril. Porque senão a gente vai acabar detectando micro-organismos que não são provenientes das nossas amostras, e sim do ambiente que eles estão ali presentes ou da contaminação cruzada com materiais, vidrarias, meios de cultura. Então, tudo que a gente vai usar no laboratório de microbiologia dos alimentos, a gente precisa que esteja limpo e estéril. Então, como que a gente faz, como que a gente realiza essa limpeza e montagem do material para esterilização? Tudo depende de qual vidraria e material a gente vai usar durante a análise. Então, por exemplo, se a gente. As pipetas. As pipetas que serão utilizadas durante a análise, elas precisam ser embaladas individualmente, depois colocadas num estojo, em conjunto com as outras pipetas de mesmo volume. Elas precisam ser identificadas e todas essas etapas, elas precisam ser feitas com bastante cuidado. Mas antes disso, antes da gente esterilizar, a gente precisa se certificar que todo esse material está limpo, como eu mencionei para vocês. Então, a gente precisa acondicionar esse material de maneira correta e garantir que todo o material utilizado vai estar livre de contaminação. Então, quais que são os materiais de uso diário no laboratório de microbiologia? Reagentes e meio de cultura, reagentes como soluções salinas, soluções diluentes, e os meios de cultura que a gente vai falar mais no próximo vídeo, que nada mais é o alimento artificial, né, contendo os nutrientes para a gente cultivar esses micro-organismos em laboratórios. Equipamentos e materiais, os principais equipamentos que são particulares do laboratório de microbiologia de alimentos, ou de laboratório de microbiologia no geral, são a câmara de fluxo laminar, o bico de Bunsen, estufas com temperaturas controladas, autoclaves, que a gente vai utilizar para esterilização de material, estufa de secagem e dentre outros. Além disso, no laboratório de microbiologia, a gente também usa vidrarias e materiais diversos, como beckers, provetas, vidraria volumétrica e não volumétrica, tanto para manusear o material que a gente vai utilizar para o crescimento microbiano, como para o preparo dessas soluções e reagentes. Então, qual que é a metodologia que a gente usa no laboratório de microbiologia? Então, a gente tem que lavar, secar, preparar e montar esse material para que a gente possa utilizá-lo da maneira mais apropriada possível. Então, o material ele é recebido, limpo, montado e aí embalado ou no papel pardo ou no recipiente adequado para ser esterilizado. Esse material ele vai ser esterilizado ou por autoclavagem ou utilizando a estufa de secagem, depende do material, e ele vai ser armazenado no local apropriado. E quando a gente vai armazenar nesse local apropriado, a gente também tem que ter o cuidado de identificar esse local
como material estéril, ou material autoclavado, ou material pronto para uso, para que ele não se confunda com material que ainda não está pronto para ser utilizado nas análises. E aí, depois disso, a gente pode utilizar esse material sem nenhuma restrição. E aí, para a lavagem dessas vidrarias? Por que a gente, nessa apresentação, está falando de lavagem de vidraria? A lavagem é uma etapa super importante, tanto nos laboratórios de química, fisicoquímica, bromatologia e de microbiologia. Se a gente tem qualquer resíduo ou qualquer contaminação, isso pode acabar com qualquer análise. Então, é muito importante a etapa da lavagem, em toda e qualquer análise. Se o material for novo, qual que são os procedimentos de lavagem? A gente tem que lavar esse material com água e sabão, depois com água corrente e passar ele na água destilada. E aí ele vai estar pronto para ser esterilizado ou para a gente acondicionar o meio de cultura e depois esterilizar para que ele possa estar pronto para o uso. Se o material não é novo, ele já está em uso e ele não está contaminado, ou seja, ele estava guardado no armário, só não estava estéril, qual que é o procedimento de lavagem? Ele é muito parecido quando a gente recebe um material novo. Então, a gente vai lavar esse material com água e sabão, depois com água corrente e com água destilada. Se eu já utilizei esse material, e o que eu faço com ele depois que acaba a minha aula prática? Depois que acaba a minha aula prática, todo o material tem que ser descontaminado em autoclave. Então, quando a gente tem material que foi usado na prática ou material em uso, né, que está contaminado ou que pode estar contaminado, a gente primeiro usa autoclave, depois que ele sai da autoclave, que esfria, é que a gente vai descartar todo o material e aí lavar essa vidraria e esse material com água e sabão, depois com água corrente e por último com água destilada. Então esses são os procedimentos principais quando a gente pensa em lavagem de vidraria, tanto para material novo como para material em uso não contaminado e contaminado. Como que a gente trabalha a questão dos resíduos no laboratório de microbiologia? Todo e qualquer material que a gente usa em aula prática, ele precisa ser tratado no laboratório. Então, eles são, os resíduos, como eles são resíduos biológicos, eles são passíveis de destruição ou neutralização. E isso acontece no próprio laboratório, para um posterior descarte na pia. Para isso, esse material nunca deve ser acumulado. Então, toda análise microbiológica, ela precisa de muita programação. São análises que requer muito mais programação do que análises químicas, por exemplo. Por quê? Porque a gente precisa, se a gente vai fazer uma aula prática na próxima segunda-feira, na segunda-feira anterior, a gente vai ter que separar todo o material que a gente vai utilizar, lavar de maneira apropriada, esterilizar esse material, deixar ele secar, acondicionar, organizar em todas as bancadas no dia da prática. Daí a prática acontece na segunda-feira seguinte. Nessa segunda-feira seguinte, a gente realiza todas as práticas e a gente só pode sair do laboratório depois que a gente trata todos esses resíduos. Então, acabou a aula prática, quando vocês vão embora, tanto os professores como os técnicos dos laboratórios, que são responsáveis por essa descontaminação, vão realizar todo esse procedimento ainda no mesmo dia, porque o material não pode ser acumulado. Porque quando a gente deixa esse material acumulado, o que vai acontecer? Se ainda tiver nutrientes disponíveis naqueles meios de cultura ou naquele material que a gente teria que estar descartando, os micro-organismos vão estar ali se reproduzindo e podem ser uma fonte de contaminação para o laboratório. Então, todo o material resultante da análise microbiológica é contaminado, seja ele vidraria, reagente, meio de cultura. Tudo que foi utilizado durante a aula tem que ser descontaminado no dia que a gente encerrar a aula. Então, a programação no laboratório de microbiologia é muito séria e é uma etapa extremamente importante. Então, era isso.
No próximo vídeo a gente vai tratar um pouquinho sobre o meio de cultura, então o que eu falei hoje vai ficar um pouco mais claro. E é isso, até breve!